A maternidade é o sonho de muitas mulheres. Porém, nem sempre os planos saem como esperado. Dados da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida apontam que o Brasil é líder no ranking de fertilização in vitro, inseminação artificial e transferência de embriões, além de concentrar 40% de todos os centros de reprodução assistida da América Latina. Se você tem dúvidas sobre o assunto, fica por aqui então. Hoje eu recebo a doutora Amanda Volpato, médica ginecologista, especialista em reprodução humana. Bem-vinda, doutora Amanda. Obrigada, Leila, é um prazer, muito obrigada pelo convite. Prazer todo meu te receber aqui para esse assunto que é tão importante e eu acho que é pouco explorado, porque muitas pessoas têm muitas dúvidas, existem muitos mitos também a respeito da reprodução humana assistida, né? Mas antes da gente aprofundar o assunto mesmo, eu queria ouvir um pouquinho como foi a tua história e por que que você escolheu esta área da medicina. Bom, Leila, eu já Como estou foi o início? início, bom, eu estou nessa área já fazem 18 anos, né, que eu trabalho com reprodução humana. Na verdade, comecei minha especialização há 18 anos atrás. Eu sou catarinense, eu sou de Santa Catarina, fiz toda a minha formação lá e na residência, ainda quando eu estava no sul, eu ficava, me incomodava aquele ambulatório onde via aqueles casais que não conseguiam engravidar, né? Eu sempre fui apaixonada pela obstetrícia, então, quando eu escolhi a ginecologia e obstetrícia, foi por conta realmente da obstetrícia, mas aí a gente vem daqueles casais com dificuldade, eu falei, não, gente, eu preciso seguir esse caminho, é isso que eu quero fazer, ajudar os casais a realizar o sonho, que é o sonho de ter um filho. E aí, há 18 anos eu tô nessa área que eu sou simplesmente apaixonada e encantada por ela. Realmente apaixonante, porque não é só trazer uma vida ao mundo, é realização de sonhos que pareciam muitas vezes impossíveis, né? Essa evolução incrível da ciência, que permitiu e que permite cada vez mais casais ou pessoas, indivíduos, né, de terem seus filhos, independente se são pares ou não, eh, ela não é tão recente, apesar dos estudos serem antigos, né? Você estava me comentando que ela foi regulamentada como uma técnica. É, se a gente for pensar, né, essa especialidade ela é muito jovem, né, o bebê de proveta mais antigo do mundo tem 46 anos, completou 46 anos agora, que é a Louise Brown, que nasceu na Inglaterra em 1978. Então é uma técnica jovem que vem realmente revolucionando aí a questão de famílias, né. Então hoje a gente tem a gente teve um desenvolvimento muito grande nessa área da técnica que se iniciou lá atrás, que era uma técnica até então experimental, para o que a gente tem hoje. A gente ainda está longe, né, de ser uma técnica 100%, né, infelizmente a técnica ainda ela não é 100% eficaz, mas já está muito melhor do que foi. E hoje, além somente da questão da infertilidade, hoje a reprodução assistida ela também está para a formação de novas famílias, modelos de famílias diferentes, preservação de fertilidade. Então hoje tem muita coisa que a gente pode trabalhar nessa área. Pois é, e super interessante. Quais são as técnicas, essa variedade de opções que as pessoas podem recorrer? Bom, dentro das técnicas de reprodução assistida, então a gente vai ter a fertilização in vitro, que é a mais conhecida, que é o famoso bebê de proveta, né, que é a técnica com maior complexidade, onde a gente precisa de um laboratório de reprodução humana, para que a gente possa realizar o tratamento desse casal. Dentro das técnicas ainda, pensando nas técnicas de alta complexidade, hoje a gente tem o congelamento de óvulos, e aí ele vem mais para a questão de preservação da fertilidade, que é algo que está se falando cada vez mais, principalmente por conta do adiamento da maternidade. E quando a gente pensa nas técnicas mais simples, a gente vai ter uma inseminação intrauterina e também tem o coito ou namoro programado. Então, que você ajuda o casal ali a encontrar o momento fértil para que eles consigam engravidar. Olha que interessante, então essa agenda também é considerada uma técnica de reprodução Sim, assistida. sim. Muito bacana. Agora, você falou sobre o congelamento dos óvulos, né. Eu acredito que hoje muitas mulheres
pensam mais na questão do tempo, porque elas querem um tempo maior para organizar suas vidas, suas carreiras, às vezes até para encontrar um companheiro, né, uma companheira. Ela evoluiu, esse congelamento de óvulos veio evoluindo, é uma técnica 100% segura? É uma técnica segura, realmente acho que foi essa que teve uma das maiores evolução, como eu estava comentando até com você anteriormente, ela deixou de ser uma técnica experimental há 12 anos, então até em 2012 a Sociedade Americana considerava o congelamento de óvulo uma técnica experimental e deixou de ser experimental por quê? Porque a gente teve aí uma melhora na tecnologia, na técnica que a gente congela os óvulos, então na hora do descongelamento a gente tem uma sobrevida boa desses ovos, e se mostrou realmente uma técnica eficaz, que você congelar os seus ovos te dá uma chance real lá na frente de você ter um bebê com esses ovos que você congelou. Não é uma técnica, não é uma garantia, eu sempre falo, não é um seguro, mas realmente é uma técnica que te dá boas chances, né, dependendo da idade que você faz esse congelamento, de você conseguir ter um bebê através desses ovos que você deixou congelar. E qual é a idade ideal para tomar essa decisão? Bom, a gente tem um marco, né, quando a gente fala em reprodução assistida, idade materna, a gente tem 35 anos como uma idade, vamos dizer assim, um marco para a reprodução, né. Até os 35 anos seria o momento ideal para a gente fazer esse planejamento, esse congelamento de ovos, porque a partir dos 35 anos a gente tem uma queda, tanto da quantidade quanto da qualidade dos ovos, então se torna mais difícil engravidar, tanto naturalmente quanto através das técnicas de reprodução assistida. Eu acho que esse é um dos grandes mitos que a gente tem também, porque muitos casais, às vezes, chegam para mim, né, para todos os especialistas, com 40 anos, falam: "Não, eu não consegui engravidar, mas agora eu vim para fazer um tratamento". Mas esquece que o resultado do tratamento, a taxa de sucesso do tratamento está relacionado com a idade da mulher, com a idade do óvulo que a gente vai utilizar. Então a técnica também, ela tem uma taxa de sucesso menor para uma mulher que tem 40 anos do que para uma mulher mais jovem, isso também é importante. Sim, então o ideal, assim, é que a gente tenha em mente muito este marco dos 35 anos, por mais que seja difícil de aceitar, Difícil de aceitar. porque a gente estava numa conversa prévia aqui, justamente falando, da dinâmica da nossa vida moderna, né. As mulheres de 35 anos, muitas estão começando suas carreiras, estão naquela pista de decolagem, assim, e e estão muito bem fisicamente, estão como garotinhas, e esquece que envelhecimento biológico é real e é um reloginho, Sim, né, o nosso então ovário ele tem ele tem um limite de idade, vamos dizer, a gente vai entrar na menopausa, né, não tem isso, é irreversível, não tem o que a gente fazer, né, então, embora hoje a mulher é isso mesmo, a gente não se sente, né, "Ai, não se sente velho", para obstetrícia, para reprodução humana, acima de 35 anos, eu até estranho, mas a idade materna avançada, né, é um então, absurdo, né, dizer né, que uma mãe idosa, ai, né, com não, 36 anos já é, sou uma idosa, mas para essa não. parte reprodutiva, infelizmente é, porque o nosso ovário, ele não ele está programado para por volta de a partir dos 45 anos, você começar a ter uma diminuição, praticamente zerar e começar os sintomas já de uma entrada de menopausa, e a partir desse momento a gente não consegue. Então, por mais que a técnica tenha evoluído, a gente não consegue reverter esse processo de envelhecimento ovariano. Sim, Que então a gente não consegue reverter essa morte celular programada que tem do nosso ovário. Então o que a gente tem para fazer hoje é pensar realmente na preservação, né. Então congelar esses óvulos hoje eu acho que é o grande, eh vamos dizer, é algo que a gente tem realmente importante, que a gente possa fazer pensando na parte reprodutiva. Eu sempre falo, né, a pílula trouxe para a mulher uma super liberdade, foi o que permitiu as mulheres irem para o mercado de trabalho e para as universidades. Se fala muito de contracepção no consultório do ginecologista, mas a gente tem que começar a pensar em fertilidade também, falar em planejamento reprodutivo. Né, então exato. você pode fazer a contracepção, mas se você quer ser mãe, ou se você não sabe se você quer mãe, mas vamos pensar nisso, vamos fazer uma avaliação da sua reserva ovariana, ver como está a quantidade de óvulos que você tem, vamos pensar lá na frente, porque é isso, como você estava falando, aos 35 anos, né, a maioria das mulheres, muitas vezes ainda não tem o parceiro ideal, né, ou Exato. ela está no momento de carreira que a maternidade pode ter um impacto. Infelizmente a gente sabe que, né, que para a mulher no mercado de trabalho, a maternidade traz muitas dúvidas, o medo de depois da maternidade, será que eu vou ter o meu emprego ainda? Será que vão me trocar durante o período que eu estiver afastada? Então,
São realidades que a gente tem que encarar. Então, muitas vezes a gente vai adiando essa maternidade por medos, porque não é o momento ideal, só que a gente esquece que o nosso ovário, ele não volta no tempo, né? Ele É vai continuar verdade. envelhecendo, e se a gente deixar muito lá para frente, pode ser muito difícil, e às vezes até a gente não conseguir realizar esse sonho, que é ter um filho. É, porque a medicina evolui, porém não existem garantias, né, ninguém tem garantia. A mulher que conseguiu congelar os seus óvulos na idade ideal, até que idade ela pode usar estes óvulos e ter uma gestação saudável, sem riscos? No Brasil, pela resolução, até os 50 anos a gente pode fazer tratamento de reprodução assistida. Então não existe, vamos dizer, claro que tem que ter assim, uma avaliação, ver se uma gestação mais tardia não vai trazer risco para essa mulher, mas ela tendo saudável é possível. E é possível até mesmo se ela já estiver na menopausa, né? É porque Então, independe, né, ela independe. só vai apenas se Utilizar aqueles utilizar. óvulos que estão. O que a gente não tem depois da menopausa são os óvulos. O nosso útero, normalmente ele está lá e ele tem um envelhecimento muito mais lento. Então é possível que a gente utilize esses óvulos mesmo lá na frente, mesmo que a gente já tenha até entrado na menopausa, desde que a gente tenha feito esse congelamento antes. É, e que tenha uma vida saudável, né, porque a gente tem que pensar que o teu andar, né, o andar da carruagem ao longo dos anos tem que já ter sido preparado, não é aquela vida louca e de repente: "Ah, agora eu quero tô bem para ser mãe", não é assim, pode não acontecer, né. Agora, a gente fala muito da infertilidade e isso está muito linkado às vezes ao papel da mulher, mas homens, qual é a taxa de infertilidade entre homens e mulheres? É a mesma, por incrível que É a pareça. É a mesma? mesma. Então, Viu quando a só? gente pega as causas de infertilidade, a gente vai ter 40% de causas femininas e 40% de causas masculinas. Então, os homens também têm infertilidade. E é algo que também a gente fala pouco, né? A infertilidade masculina, ela não é tão aberta. Normalmente, as mulheres, elas pegam a culpa para elas. Eu sempre falo, tira essa culpa sua, porque muitas vezes a infertilidade é conjugal, é aquele casal que não consegue engravidar. E muito comumente a gente tem fatores associados, tanto femininos quanto masculinos, mas existem sim causas que são apenas masculinas e elas são mesmo quantidade que as femininas. Olha, viu que legal, que alívio, né, gente, tem que falar sobre essas coisas para acabar de vez com esses tabus, esses estigmas e até esse sentimento de culpa que é muito ruim. Agora, a gente não vê muito homem falando de congelar os espermatozoides. Existe esse tipo de técnica? É procurada por alguém? Existe, né? Então hoje os urologistas também estão numa campanha sobre o congelamento do sêmen. Às vezes por motivos de doença. Hoje a gente sabe que os homens gostam muito de usar hormônios também, e o uso de hormônios, principalmente, né, testosteronas injetáveis, leva muitas vezes à infertilidade. Então, é importante que antes de começar um tratamento desse, você congele o seu sêmen, porque você pode ficar infértil após um tratamento. Homens que vão passar por tratamentos oncológicos também, normalmente a gente recomenda fazer o congelamento se ainda não tem uma prole constituída. E mesmo os homens que vão fazer vasectomia, né, então o congelamento de sêmen, ele é muito mais fácil que o das mulheres, porque é um procedimento muito mais simples, mas realmente ele é pouco falado e pouco discutido ainda. Eu acho que tem espaço também para a gente falar nisso. E lembrando também que embora a mulher tenha como os 35 anos um marco, né, na questão da idade, os homens também têm, né. Existe um mito de que, o homem pode ser pai em qualquer idade, e não é bem assim. Eu ia justamente perguntar sobre Né. isso. O homem, ele deve fazer essa reserva, esse congelamento até que idade? Dela até os 45 anos, um pouquinho mais, né, para frente do que as mulheres, mas existem já estudos mostrando que homens que são pais mais tarde, principalmente após os 45 anos, a gente tem associação, principalmente às vezes com algumas doenças psiquiátricas que vão ter esses bebês. Então é interessante também a gente pensar na preservação da fertilidade masculina, né? Não é só as mulheres que estão deixando para engravidar mais tarde, os homens também. Os Então homens é também. importante essa consciência, né, e trazer o homem para o consultório é muito mais difícil do que as mulheres. É, eu imagino, imagino. Homens têm que se conscientizar e as mulheres também têm que levar esse assunto, né? Sim. Trazer. Aliás, aproveita e manda esse nosso bate-papo. Essa gravação tá incrível. Então, manda o link para todos que você gostaria que ficassem por dentro de todo esse conteúdo que é tão necessário, gente. Informação é poder, poder real. Aqui é o poder é real.
Agora, os testes genéticos, dentro desse processo todo de fertilização, de reprodução humana, eles são muito importantes, né, doutora? São, é até também uma das indicações de tratamento. Então Hum. existem, diferentes testes genéticos que a gente pode fazer quando a gente está diante, né, através das técnicas de reprodução assistida. Então, o mais comumente, né, que a gente ouve falar, é o que a gente chama de biópsia embrionária, que é para teste de rastreamento de doenças cromossômicas. Então, é para a gente excluir alterações cromossômicas, que seria o quê? O risco de você ter um bebê com tipo uma síndrome de Down, alterações que estão ligadas aos nossos cromossomos, que são mais comuns em mulheres mais velhas. Então, normalmente, a partir dos 38 anos de idade, quando, né, essa mulher vai passar por um processo de fertilização in vitro, normalmente a gente já conversa com ela sobre a possibilidade de fazer um teste genético nesse embrião, para evitar também diminuir taxa de abortamento, aumentar a taxa de implantação. Mas existe, outros testes que são ligados às doenças genéticas realmente, aquelas familiares, aquelas que a gente conhece. Então, um casal que teve um primeiro filho com uma doença genética, a gente pode, dependendo da doença, conseguir testar os embriões, né, fazer um tratamento de fertilização in vitro especificamente para testar os embriões e escolher uma criança saudável, para evitar que essa doença também, continue perpetuando. Então também é uma técnica possível. É um pouco diferente, é uma sonda específica, mas é uma das indicações do tratamento de reprodução assistida que não está ligada à infertilidade. Normalmente são casais que às vezes não têm uma infertilidade, mas querem evitar uma doença num próximo bebê, por exemplo. Claro, com certeza. Isso é muito importante, é muito bacana poder contar com essa opção, né, de famílias que realmente têm histórico. Mas é 100% seguro, Sim, esses exames genéticos? sim, são Pode exames invasivos, né, são, né? então claro, a gente tem um risco, o risco não é zero, mas como tudo dentro da reprodução assistida, tudo vem evoluindo muito bem, então num bom laboratório, com um bom embriologista que faça muito bem essa biópsia, o risco é muito pequeno da gente perder esse embrião por conta dessa biópsia embrionária, né, então é considerado sim, um exame muito seguro. Como que fica a questão ética no Brasil, com relação a essas escolhas? Existe uma lei, algum embasamento que realmente é ético? Eu acho que lida com vidas, né, você está Sim. escolhendo, determinando No Brasil, a gente tem uma regulamentação, que é pelo Conselho Federal de Medicina, né? Então, todas as clínicas trabalham baseado nessa regulamentação, e é permitido, sim, no Brasil, você fazer esses testes para evitar doença na prole, né? O que não é permitido no Brasil é, por exemplo, a sexagem, você fazer o teste genético para escolher o sexo do embrião, né? Porque quando você faz esses hum. testes, você acaba sabendo o sexo do embrião. Né, então agora você não pode fazer isso exclusivamente para a escolha do sexo, a não ser que seja uma doença relacionada ao sexo, né, mas simplesmente para a escolha do sexo, isso que não é permitido no Brasil, que em outros lugares são permitidos, como por exemplo os Estados Unidos, você pode fazer uma fertilização, que agora eu quero ter um menino, no Brasil não, mas para evitar doença é totalmente possível e regulamentado. Pois é, você falou até dos Estados Unidos, e eu vi recentemente, talvez não tão recente, acho que ano passado, né, a questão de um dos estados americanos que proibiu o congelamento de embriões, considerando a causa religiosa mesmo, né. E isso desestabilizou muita gente. A indústria, os hospitais, as clínicas e as próprias pessoas que estavam sonhando e fazendo já em curso os seus tratamentos, né. Sim. Existe alguma probabilidade disso acontecer aqui no Brasil ou não? Não, não Não. acredito, Leila, não. A gente tem essa regulamentação, né, ela está sempre passando por atualizações, então acho que algo drástico como esse, eu não acredito que vai acontecer aqui, porque é você tirar o direito reprodutivo, É. né. A gente tem que lembrar que a infertilidade é uma doença, ela tem um CID, que a gente diz, ela tem um Código Internacional de Doença, né, ela é considerada uma doença, então não é que o casal está fazendo aquilo por capricho, vamos dizer, ele tem um problema e precisa. E a partir do momento que você, começa a colocar esses limites, você está impedindo aquela família de constituir o seu desejo de ter filhos, constituição de família. Sim, com certeza. Agora, qual é a diferença ou a vantagem, digamos assim, difícil falar disso de vantagem, mas de congelar um embrião? Por que não seria mais fácil congelar óvulos
e esperma, Espermatozoide. né? E então, quando decidir, fazer o embrião. O congelamento de embrião, ele tem uma vantagem, porque a gente já vai até o final do processo, vamos dizer assim, né. Quando a gente está congelando o óvulo ou o espermatozoide, a gente está congelando somente os gametas. A gente não sabe como que vai ser aquele processo dali para frente, como que aquele óvulo com aquele espermatozoide vai se comportar. A gente tem que lembrar que nem todos os óvulos que nós coletamos vão virar embriões, então existe um processo que a gente chama na fertilização de funil da fertilização in vitro. Então, a gente tem o Uhum. número de óvulos, desse número, um número menor vai ser fertilizado e o número de embriões vai ser formado, vai ser menor. Então, a gente dificilmente tem, vamos supor, 10 óvulos e 10 embriões. Isso não é uma realidade. Então, a gente espera, normalmente, de 10 óvulos, a gente vai ter 3 a 5 embriões. Então, a vantagem do congelamento de embrião é que você já chegou ao final desse processo, então você sabe quantos embriões você tem. Quando você congela os ovos, você ainda não sabe como que vai ser esses 5 dias que a gente tem de desenvolvimento embrionário até chegar ao estágio de embrião, né. E isso vai depender da qualidade do óvulo, vai depender da qualidade do espermatozoide, de vários fatores. Então o congelamento de embrião, ele entra muito para casais. Então quando você já tem um parceiro, então bom, você já tem definido que aquele casal e a gente deseja ter um filho, então a gente já pode sim, pensar no congelamento de embriões. Agora quando a gente está, né, às vezes a gente não tem um parceiro, então aí entra o congelamento de óvulos como a melhor opção. Verdade, eu acredito que seja muito procurado por casais que querem já deixar garantido, digamos assim, né, e tocar a vida para então decidir quando ter esses filhos, né. É, ou as né, e hoje, muito comumente, a gente encontra casais que querem planejar o segundo filho, porque às vezes a mulher até engravidou do primeiro, já teve o primeiro um pouco mais tarde, né, e deseja ter, e eles desejam ter um modelo de família com 2, 3 filhos, mais do que um. E a gente tem que lembrar, né, que às vezes a dificuldade vai estar no segundo. Isso é um dos mitos também. Então, "Ah, não, já engravidei uma vez, então vai ficar mais fácil de eu engravidar a segunda vez". Isso não é Não é verdade. verdade. Não, porque, né, como a gente estava comentando, o óvulo ele tem um poder, um papel muito importante na parte reprodutiva, e o envelhecimento do óvulo ele vai acontecer independente de você ter engravidado ou não. Então, se você tem um primeiro filho já aos 36 e vai deixar para ter um segundo aos 38, 39 anos, quer dizer, você vai ter um óvulo mais envelhecido, você pode ter maior dificuldade para ter esse segundo filho também. E esse recurso, por exemplo, de uma mulher aos seus 50 ou 50 e poucos, resolveu engravidar, seus óvulos estavam congelados, mas não deu certo. Existe a possibilidade de doação de óvulos, nesse Existe. caso, né. Ela pode ter essa gestação saudável, mesmo tendo tido algum problema com os seus próprios óvulos, aquela fertilização não foi adiante. Pode. Qual é o panorama diante dessa cena, assim? Né, então, né, "Ah, congelei meus óvulos e não deu Não certo, e deu certo. agora?", né, "Não tenho mais óvulos, o que que eu É. faço?", né, então a gente tem sim a doação dos óvulos, existe limite para a idade, né, então a doadora ela tem um limite no Brasil até 37 anos, normalmente as clínicas trabalham com doadoras mais jovens, para realmente a gente evitar um óvulo que tenha uma idade maior, né, então, mas é possível sim ela engravidar. E o fato de não ter dado certo com os óvulos dela, não significa que não vai dar com os óvulos de doadora, né. É um tratamento também que ele tem uma taxa de sucesso muito boa, né, ele é um tratamento que às vezes demora um pouco mais para o casal, para a mulher aceitar, mas quando aceita, eu sempre falo, é lindo, Pois né. é, é É um lindo, com certeza, porque é um amor tão grande que se desenvolve, né. Eu acredito, gente, que filho é este amor, não necessariamente seja genético, sim. né, esse amor de paternidade, de maternidade que se desenvolve. É, e você dá a opção para aquela mulher dela gestar, né, dela poder ter aquela experiência da maternidade no sentido de gerar mesmo, né, ela poder gestar aquele bebê, ter o parto, amamentar, então é possível sim. Então o tratamento com óvulos doado, ele é uma ótima opção para mulheres que não congelaram os seus óvulos ou que congelou e não deu certo, mulheres que já estejam na menopausa e agora desejam ter um filho, ou até mesmo a gente tem às vezes mulheres jovens, né, então a gente tem mulheres que menopausa precoce que vai precisar desse tipo de tratamento. Com certeza. E a barriga de aluguel?
Que se falava, ficou muito esse termo, né? É que é uma coisa horrorosa que não se usa, né? É. Barriga de aluguel. O Brasil é permitido? No Brasil é permitido. No Brasil a gente chama cessão temporária de útero, porque o que que não é permitido no Brasil? No Brasil não é permitido assim, o pagamento, o comércio, né. Então você Uhum. não existe agência para você ir lá e contratar alguém para gestar para você. Então se você tem alguém de um parentesco até quarto grau, de um dos parceiros, né, isso é liberado, né, essa pessoa ela pode gestar para você desde que ela já tenha um filho e não. Mas tem que ter um parentesco? Se tiver um parentesco até quarto grau, a gente não precisa, não, vamos dizer, não tem nenhuma burocracia a mais. "Ai, não tenho ninguém, nenhum parente, nem eu, nem meu parceiro, meu marido, minha mulher, a gente não tem, mas tem uma amiga que quer fazer isso por mim". A gente pode sim, mas a única coisa, a gente tem que pedir uma autorização para o Conselho Regional de Medicina. Então, perante essa autorização, a gente também pode fazer o tratamento. Então, o que não pode no Brasil é a comercialização, o pagamento para alguém gestar para você, mas é permitido tanto com parentes quanto com não parentes. E acontece muito no Brasil, porque na mídia sai muito de casais, normalmente os famosos, né, que vão fazer isso no exterior. Eh, e no Brasil é possível. É E possível. tem muita procura. Tem bastante, é um tratamento procurado, né, a gente tem os casais homoafetivos masculinos, eles precisam de uma barriga de aluguel, né, de um É, útero de substituição, como a exato. gente fala, eles vão precisar tanto de uma doação de óvulos quanto de um útero de substituição, e é permitido sim. Eu acho que às vezes falta um pouco de informação, a gente acha que no Brasil é proibido, fica com essa ideia: não, barriga de aluguel não pode", É. né, mas é uma cessão temporária de útero, sim, ela é permitida e a gente tem regulamentação, então para quando a gente tem parentesco é um pouco, vamos dizer, um pouco mais fácil, mas quando a gente não tem, é possível sim, através de uma solicitação, então é feito um relatório enviado para o conselho, passa por uma câmara técnica e eles aprovam ou não a realização do tratamento. Que ótimo, gente. Olha só quantas, opções nós temos, né. E doutora, é um processo que demanda muito equilíbrio emocional, financeiro, é cansativo. Que conselho a senhora daria para esses casais ou que essas pessoas que precisam entrar nessa jornada, mas que precisam ter também esse equilíbrio psicológico, e financeiro, estar preparadas financeiramente, né? Infelizmente é um tratamento ainda caro, então não é acessível, a gente tem poucos hospitais no Brasil públicos que, né, que tem esse tipo de tratamento, mas eu acho que a parte emocional é a que mais, vamos dizer assim, é a mais vulnerável, né. O emocional é o que tem que estar mais, preparado para esse tratamento, é o mais difícil, né, porque você já lida com um diagnóstico muitas vezes difícil, que dá uma infertilidade, né, a gente não está preparado para essa notícia de que você vai ter uma dificuldade para ter um filho. Eu falo sempre para os meus pacientes, assim, parece que não é algo natural, né, porque a gente parece que não, engravidar faz parte do processo natural da vida, e de repente você se depara com uma dificuldade para engravidar. Então o primeiro choque já vem no diagnóstico, então você já recebe aquela notícia e muitas vezes isso vem com culpa, vem que: "Ai, por que comigo? Por que que todo mundo engravida e eu não consigo?". Então a primeira coisa é você, né, trabalhar isso em você, quer dizer, a culpa não é sua, você tem um diagnóstico, né, é um problema mas a gente tem solução para isso, né, um suporte com um psicólogo também é importante, né, eu acho que a gente ter, um suporte de um profissional nesse momento, ela é muito importante para você poder lidar com as frustrações, como eu estava falando, tratamento, por mais que ele está evoluindo, a gente tem boas taxas de sucesso, mas ele ainda não é 100%. Então a gente vai ter os negativos no meio do caminho, a gente vai ter as dificuldades. É um passo de cada vez, cada etapa, ela demanda muito emocionalmente, fisicamente, né, porque tem toda a parte onde você usa os hormônios, as injeções, aquilo demanda fisicamente também, principalmente da mulher, e o emocional ele fica muito abalado, né, durante esse processo. Então, o casal às vezes está, né, muito bem alinhado, também é muito importante, né. É, porque isso pode acontecer também de o casal se desestruturar. Se ele não estiver, preparado e sabendo como vai ser e porque é uma certa de forma uma luta. Sim. Qual é o período em termos de tempo, mais ou menos, em que o casal entra e tem que ficar naquele processo hormonal, da preparação? O tratamento em si, ele não é tão longo,
Leila. Então, assim, o tratamento, né, eu sempre falo, é quase um ciclo menstrual que a gente precisa, porque eu vou precisar aí de uns 15 dias para fazer o processo de estimulação, extração dos óvulos, fertilização. Se a gente já conseguir no mesmo ciclo, a gente já consegue transferir. Então, no mês, você consegue ter aí o resultado. Eventualmente, às vezes, em 2 meses, a gente vai fazer uma biópsia embrionária, você acaba atrasando. Então, mas são, né, meses. A grande questão é que os casais, eles já chegam tarde no consultório, né, a maioria dos casais, eles chegam depois de anos já tentando engravidar. Então, na verdade, ele já vem isso já vem desgastando aquela, né, aquele tempo que ele tentou engravidar e não conseguiu, às vezes a demora para procurar um especialista também, né. Então, tudo isso no Brasil tem um trabalho que mostrou que às vezes os casais levam até 7 anos para chegar no consultório, é muito tempo. A esperança, né, vai tentando e vai vendo se Né, e com acontece. isso vai passando o tempo, então se tivesse vindo antes, você teria uma outra taxa, né, a taxa de sucesso seria outra. Então, você se atentar, saber, eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, você levar a informação. Então, um casal que está tentando há 1 ano, não conseguiu engravidar, procura um especialista, não significa que você já vai ter que passar direto numa fertilização in vitro, como a gente falou, tem outras técnicas, né, mas é importante, tá com mais de 35 anos, tentando há 6 meses, procure um especialista, vá conversar, vá se informar para saber o que que você pode fazer para realmente ajudar, a realização desse sonho. Olha que alerta bacana e importante, né. Eh, eu acho que é assumir a responsabilidade do teu sonho, né, ser objetivo. Na vida a gente tem isso, você não faz uma listinha ali dos teus projetos, o que você quer conquistar em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. Normalmente as pessoas fazem esse planejamento, um planejamento familiar também, e a reconhecer, admitir se isto está sendo um pouco mais demorado do que vocês imaginavam, é muito importante. Facilitaria muito então, né, que depois de 1 ano a pessoa vai lá e chega: "Ok, vamos procurar uma ajuda profissional e ver o que Porque está acontecendo é aqui". quando a gente, né, é o diagnóstico, né, a infertilidade é definido por isso, é um casal que está tentando há 1 ano Uhum. e não consegue, né, então depois de 1 ano, procura um especialista, mas tenha aquela vergonha às vezes, É. né, aquela: "Não, ai, vamos esperar mais um pouquinho", só que o tempo, né, ele não para, né, e vai passando o tempo e vai ficando cada vez mais difícil. E às vezes são ajustes, né, doutora, não Sim, necessariamente que este casal está com problemas físicos ou sim. biológicos, né, às vezes é o estresse, é a correria, enfim, ajustar Sim, um é, pouquinho os ajustes relógios. hormonais, né, controle de peso, ajustar um pouco, porque se a gente tem que se preparar para engravidar também, né, a É. gente tem tudo isso, né, então a gente vive hoje, né, quem que não é estressado hoje em dia, né, então, você se preparar para aquele momento, ver em relação ao seu peso está adequado, a gente sabe que o excesso de peso ele atrapalha na fertilidade tanto feminina quanto masculina, né, então tem vários ajustes que a gente pode fazer e ajudar esse casal a conseguir, engravidar mais rápido. Uau, que bacana, que bom, que alentador, né, gente? Isso é muito gostoso de saber que existe, que a ciência avança e o tempo avança também, então a gente tem que ficar ligado, né. Doutora, a gente já está quase encerrando, mas teria algumas, dicas ou, digamos assim, vamos desmistificar, né, os mitos, os maiores equívocos que existe de desinformação com relação à fertilidade, à à concepção também. Eu acho que hoje, até pelo que a gente vê no dia a dia no consultório, eu acho que se atentar à idade, eu acho que isso é importante, a gente, principalmente a mulher, né, então ter essa ideia de que 35 anos, se ela não teve filho, né, converse com o ginecologista, vê, né, faça uma avaliação para pensar: "Poxa, o que que eu faço em relação à parte reprodutiva?". Mas existe alguns mitos, né: "Ai, tomei pílula anticoncepcional por muito tempo, vou ter dificuldade para engravidar". Isso é um grande mito que a gente tem, né, então, a pílula, ela na verdade, ela só evita a ovulação. A hora que você para com a pílula, você já pode engravidar, Ai, né. super mito então. Super mito, né, porque é como: "Ai, tomei pílula por 18 anos, vou ter não tem, não tem relação do uso da pílula com infertilidade. Existem doenças hoje que têm uma incidência maior, como, por exemplo, a endometriose, então, aquelas mulheres que sofrem de cólicas menstruais, né, eu sempre falo: "Gente, sentir cólica não é normal, a gente tem a ideia de que cólica é algo normal", Nossa, tá embutido. né. A mulher pensa menstruação, cólica.
né. Não é normal? Não, né, então, é claro que às vezes você sentia um desconforto no período até, mas aquela cólica que te incomoda todo mês, você tem que investigar. Endometriose, né, é uma da doença que está muito relacionada com a cólica menstrual e é uma grande causa de infertilidade. Então, quando a gente pega as mulheres com infertilidade, 40% delas têm endometriose e muitas vezes não tem o diagnóstico, né. Então isso é importante a gente saber também cuidar aí com as pessoas mais jovens, esse uso, né, que a gente tem hoje de hormônios, que isso afeta também a fertilidade, tanto para homens quanto para mulheres, então tem que tomar um pouco de cuidado. Ter uma vida saudável, isso a gente sempre fala que é importante também quando a gente está pensando na fertilidade como um todo, tanto de homens quanto de mulheres. É verdade, não, às vezes a pessoa pensa muito na estética, né, e vai detonando um pouquinho a sua saúde e a parte reprodutiva Sim, também, né. Mas graças a Deus nós estamos aqui e eu espero que esse assunto todo, tenha te ajudado, tenha te esclarecido de alguma forma e talvez, quem sabe, te deu aquele sinalzinho e uma atitude de organizar essa parte da tua vida, ou você com o teu cônjuge, né, com o teu companheiro, companheira, e é para isso que serve essa informação. Doutora, tem mais algum item que faltou a gente falar sobre? não, acho que a gente É, a conversamos bastante, acho que a gente teria muito assunto, é poderíamos ficar verdade, aqui é. um bom tempo falando sobre esse tema, mas, né, eu acho que hoje é importante isso, você saber que a reprodução assistida ela é um aliado, É um né, aliado. tanto para casais, para a formação de novas famílias, né, então a gente tem os casais, os casais homoafetivos, então que a tecnologia permite que esses casais tenham filhos, e também as paternidades e maternidades solos que também estão aí, que é também possível. É Né, verdade. então hoje eu acho que, a reprodução assistida é muito mais do que uma área para tratamento da infertilidade, acho que ela está aí realmente para a construção de famílias de qualquer modelo. Para um plano de De vida. plano de vida, com É, certeza. exatamente, a maternidade ou paternidade solo também é uma realidade, Sim, né, cada vez mais frequente. cada vez mais frequente. Agora só para, tirar a última dúvida, nós citamos rapidamente a respeito dos hospitais públicos ou de tratamentos públicos, assim, do governo, onde as pessoas podem se informar a respeito. Quem pode recorrer a esse tipo de assistência? Infelizmente, a gente não tem no Brasil muitos hospitais. Por exemplo, em São Paulo, a gente tem 2 centros que fazem esse atendimento. Então, a gente tem o Hospital das Clínicas, o Hospital da Mulher, que é o Pérola Byton, mas isso tudo é feito através de um encaminhamento pelo SUS também. Então, é através da rede pública, né. Infelizmente, esses serviços têm uma demanda grande, então muitas vezes a fila, ela é longa, mas existe sim. Então, é sempre bom, né, você se informar para poder ter um encaminhamento e ver se você consegue fazer seu tratamento por lá também. Legal, e realizar seu sonho. Com certeza. Legal, doutora Amanda, muito obrigada pelo teu tempo, por estar conosco aqui nessa sala do Poder Real, da informação com qualidade, é isso que a gente quer levar para todos vocês. Eu tenho certeza que vocês amaram esse conteúdo assim como eu, então aproveita, assina o nosso canal, caso você ainda não tenha feito isso, ativa o sino para ser notificado a cada episódio novo, que toda semana tem, né? E compartilhem também esse conteúdo. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um grande prazer, Leila. Sucesso e muitas vidas. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.